Vamos então conhecer um pouco aí da NFSE nacional. A gente vai tentar ir ponto a ponto, passar com vocês o que a gente tem de informação, tá? Bom, a gente disse que para algumas pessoas elas já utilizam hoje a nota do ambiente delas e passa a ter o nacional. Claro, com isso a gente tem uma primeira mudança, né? O ambiente nacional trouxe o seu próprio layout aí, o layout da nota. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo dois modelos. Eu tenho o modelo da Prefeitura de BH, a gente está usando como exemplo, hoje BH a gente está em BH, né? E nós temos aqui o modelo nacional. Então, vocês podem ver que não só o layout visual que você bate, assim, o olho já vê, mas também com relação às informações, tá? Então, a gente passa a ter muito mais informações. Agora, um ponto importantíssimo aqui que vocês já estão vendo é a questão do código de barra. Então, com esse código de barra agora, você com seu celular, qualquer câmera consegue fazer essa leitura e tem acesso à internet, você consegue validar naquela hora se aquele documento está autorizado e ele é válido. Então, isso é um ponto muito importante, tá? Se aquela nota anterior, você basicamente recebia ela, às vezes você tinha que entrar no site ou acabava, né, deixando para lá. Nessa agora não, você já pode pegar o celular, opa, tá valendo? Tá valendo? Tá tudo ok, tá bom? Beleza. E aí eu vou aqui agora destrinchar um pouquinho aquele layout ali da nota, até para vocês se ambientarem com ele. O primeiro ponto da nota que a gente tem ali a questão do cabeçalho, tá? Onde vão informações relativas ao serviço prestado. Mesmo quando eu falo serviço, desculpa, com relação à numeração, data e por aí vai. Então, nesse modelo, pessoal, a gente tem duas referências aqui. Primeiro, a data. Vocês podem ver que nós temos três datas aqui apresentadas na impressão. A, Nós temos a data da emissão da DPS, eu vou falar aqui da DPS. Nós temos a data e hora da competência da execução do serviço, e nós temos a hora da emissão, que é a data, né, vamos dizer assim, que ela foi autorizada. Hoje, quando vocês fizerem aí uma nota nacional, a primeira coisa que vocês vão fazer é uma DPS. Ela é uma declaração de prestação de serviço. Ela é o quê? Ela é sua. O Veloso preenchendo os dados referentes àquele serviço e que serão apresentados à Receita Federal, tá? Uma vez que a Receita ela recebe essa informação, ela pode autorizar ou não. Ou seja, passou a minha data e o serviço foi prestado nesse momento. A Receita vem e simplesmente valida esses dados e dá um ok. Lembrando que os dados, pessoal, tem muita validação que é validação fiscal. A Receita, inicialmente, ela vai validar ali mais layout e algumas validações que ela cria. Não é 100% não, então você tem que tomar cuidado com a informação gerada na nota, tá? Um outro ponto interessante que nós temos na nota é a questão da numeração. Nós teremos duas numerações. Nós temos da DPS, que é a declaração que você passa, que é a numeração, e nós temos a numeração da NFSE. Por exemplo, em um sistema, você pode ter lá 100 DPS no seu sistema, mas se você não transmitiu nenhuma, você ainda não teve nenhuma numeração de nota gerada. Só quando você manda para a Receita aquela autorizada e que aquela numeração está valendo. Beleza? Então são dois pontos interessantes quando você pegar a nota para você entender numeração da nota e numeração da DPS. Claro, a gente tem a questão da série também e tem também a questão do próprio QR Code, né? Que é aquilo que eu falei. Com ele você consegue validar se ela tá realmente, se ela é oficial ou não, tá bom? No próximo bloco lá do layout, nós temos ali as informações do emitente daquele documento, tá? E, por exemplo, o nosso sistema ele já vem preenchido conforme o cadastro. Então, uma vez que está lá pronto, ele já vai pronto também. Só lembrando o seguinte: se você tiver alterações em detalhes aí, sejam detalhes físicos, como endereço, por exemplo, ou detalhes fiscais, eles devem ser ajustados para que sua emissão saia correta, tá? Até porque, por exemplo, regime tributário, se é do simples, lucro presumido, isso tudo influencia nas informações da nota. Então, quando você emitir a sua nota, às vezes acaba passando batido e vai ficando, né, bem de rotina, mas é aquilo, atente-se, principalmente virada de ano. Opa, mudou algum detalhe, eu mudei de endereço, muda na nota. Nós temos o detalhe do tomador, aí vamos falar do seu cliente. Quando você agora fizer o cadastro do seu cliente, para quem estava geralmente no papel, né? Acabou o papel, viu, pessoal? Às vezes muito dado não entrava, né? Não escrevia muito disso. Na eletrônica, o pessoal já está um pouco mais acostumado. Mas os detalhes do seu cliente são totalmente importantes para essa nota, tá? Então, detalhes de documento, CPF, CNPJ, detalhes de endereço dele, tá? Isso tudo também entra certinho aí. E acompanhar com o cliente. O cliente, quando mandar que alterou algum dado, vai lá e altera no cadastro, tá? Não deixa para depois, não. Nós temos também o bloco referente ao serviço prestado.
Aqui começa bastante alteração, né, pessoal? A partir de agora, na nota nacional, nós teremos alguns códigos que vocês não viam, independente se era papel ou eletrônico de vocês, tá? Um deles, por exemplo, é o CTN, que é o Código de Tributação Nacional, tá? Aí o governo ele vem com os códigos com uma unificação de código para poder lá em cima ele fazer um controle melhor. Como eu disse, a gente vem aí agora para frente com a RTC, né, que é a reforma tributária, e o governo ele quer fazer um controle melhor, uma gestão melhor dessas informações. Então, esse é um dos primeiros códigos que vocês vão ter aí para trabalhar. Então, por exemplo, quando você tiver que preencher e fazer o seu documento, é interessante validar com o seu contador, tá? Para ver qual que é o seu código correto, tá? Aqui embaixo, a gente tem até um link onde a gente passa até aqui um anexo. Então, quando você abrir lá o link, terão vários anexos. Pegue lá o anexo B, onde tem algumas tabelas que vão te apresentar. Mas é aquilo, mesmo que você pegue, confirma o contador, tá bom? Nós temos também o CTM, que é o Código de Tributação do município, tá? Esse aqui, quando a gente fala município, é município mesmo, tá, pessoal? O seu município pode definir esse código. Então, você tem o nacional e você tem o do município, tá? Então, além disso, depende do seu município para poder, é, vamos dizer assim, te destacar qual que seria ele. E todos esses códigos, pessoal, eles fazem controles fiscais aí também, tá? Então, claro, às vezes um código que você lançar vai gerar algum tipo de, sei lá, de tributação diferenciada ou até mesmo de referência lá na prefeitura, tá bom? Local da prestação, pessoal. O local da prestação, ele deve ser informado corretamente, tá? Aí eu vou falar um pouquinho de Belo Horizonte, até Belo Horizonte, a gente tem alguns detalhes às vezes que o próprio município fala, olha, a prestação sempre vai ser aqui, a prestação vai ser fora, isso depende do tipo de serviço que você presta, tá? Porque, por exemplo, vamos dizer que você, como nós, a gente presta serviço do Brasil inteiro. Então, o meu local de prestação de serviço, eu estou aqui por mais que o meu cliente esteja fora, tá bom? Então, esse detalhe vocês devem prestar atenção também. E vocês têm aqui a descrição do serviço. A descrição do serviço, ela é livre com até 2.000 caracteres, tá? Então, é aqui que você vai colocar, serviço prestado de manutenção de, sei lá, serviço prestado de oficina. É aqui que você vai falar o que foi prestado. O pessoal também costuma, às vezes, utilizar aqui para outros dados, por exemplo, dados bancários ou algo assim, para passar a informação para o contribuinte, tá? Então, o pessoal que está lançando esse dado, descrição do serviço, ela é de vocês, tá bom? Nós temos também um bloco aqui da tributação municipal. Essa tributação municipal é aquela que alguns já conheciam. Por exemplo, Belo Horizonte, você tinha aquela área, né, com destaques lá de ISS e outros, né? Então é aqui que entram esses pontos, tá? Só que aqui vocês podem ver que nós temos vários campos, tá? E a ideia é que o governo ele controle isso tudo. O documento, a nota fiscal nacional, ela agora é um documento eletrônico, tá? Quando você pega esse documento impresso, pessoal, é só uma visualização do que é o documento. Na verdade, é um arquivo chamado XML. E lá por trás, tudo que foi digitado, tudo que foi informado, ele sai. Mas aqui, quem pega a sua nota, tanto você ou a pessoa que recebe, que seria, né, o seu tomador aí, vamos dizer, a pessoa para quem está apresentando a nota, ele vai bater o olho e já vai verificar, opa, tem esse dado, tem esse dado, tem esse dado. Ou seja, é para facilitar essa informação, tá bom? E, claro, a gente tem também um campo onde a gente fala aqui de regime especial. Além do enquadramento que a gente já tem, a empresa é do simples, é lucro presumido, lucro real e por aí vai. Nós temos também um regime especial onde isso é definido junto do município. Então, se você aí é uma sociedade por estimativa, você tem sociedades profissionais, você é uma cooperativa, um MEI, em Simples Nacional, é necessário colocar essa informação lá, tá? Isso depende muito de cada município para a informação ela ser definida. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte hoje, por mais que vamos dizer assim, a gente tem alguns clientes do Simples, lá quando a gente vai fazer o lançamento, a gente lança como nenhum, tá? Como eu disse, depende de cada município para esse lançamento. Você vai consultar isso como? Através do próprio município ou através do seu contador, que é ele que vai te ajudar nesse detalhamento fiscal. Tá bom? Nós temos também, claro, a parte da tributação federal, né? Quando você fazia a sua nota eletrônica, a nota de papel acaba que o pessoal deixava para lá, o pessoal preenchia só alguns detalhes, geralmente só mais a ver com faturamento, né? Mas na nota eletrônica entram também os tributos federais.
E aqui a gente tem a apresentação deles, tá? Então, PIS, COFINS, CSLL, o CP, né? Então, tudo isso entra aqui e é apresentado na nota. Por trás tem mais detalhes, lá naquele arquivo XML que eu falei, mas visualmente já é apresentado aqui para quem recebe o documento, tá? Um ponto interessante disso aqui é que, por mais que na nota eletrônica de municípios a gente tivesse esses detalhes, nessa nota nacional vem muito mais detalhado. Ou seja, o governo vai acompanhar muito mais de perto essa informação. E é claro, a gente não podia deixar de ter também, né, o valor total da nota. Nesse campo, a gente tem aqui os totalizadores, ou seja, o resumo da nota fiscal, onde aí vai ser apresentado qual que foi o valor do serviço, qual que é o valor, se teve desconto, aí o desconto incondicionado ou desconto condicionado, né? Devido a tal coisa, sei lá, a pessoa adquiriu o serviço durante 5 anos, ela vai ter uma condição, enfim. Aí cada município tem o seu controle do que poderia ser lançado. Nós temos aqui também a questão do ISS, pessoal. O imposto sobre serviço, que é o imposto, né, sobre o serviço que você está prestando, ele pode ser destacado na nota, depende do regime, mas ele pode ser retido na nota. Ou seja, por motivos aí, N motivos, você teria que destacar ele e, na verdade, ele sofreria um abatimento do valor que você cobrou. Vamos dizer que, sei lá, cobrou R$ 1.000 e o ISS te deu 100. Na verdade, você passa a receber somente R$ 900 e a pessoa da outra ponta ela fica obrigada a pagar esse imposto em vez de você pagar, tá? Então isso tudo agora vem de forma talvez, eu acho até mais clara, né? Porque tinham municípios aí que não apresentavam isso muito bem, mas eu acho que agora aqui com esse grupo de valor totais ficou bem, bem visível, tá? E nós temos também aqui algumas informações complementares. Um ponto interessante aqui já, de cara que a gente fala dessas informações complementares, tem a ver com o NBS. Esse NBS, pessoal, ele é a nomenclatura brasileira de serviço e ele está ligado totalmente à NFSA nacional, tá? Por quê? Porque ele é um código que vem para padronizar a questão do serviço, para tipificar ele, tá? E ele é um código que, na verdade, ele foi decretado para que, do mesmo jeito que a nota de produto tem lá o NCM, ele possa identificar o seu serviço. Serviço, né, intangíveis e por aí vai. Então, esse código de NPS é para isso, tá? E ele deve ser, claro, definido. Claro, esse código também, assim como lá o CTN, e lá no CTM, aquela tela, né, que tinham eles, nós temos aqui um link, tá? Onde você vai poder buscar essa informação. Nesse link, você vai ter uma lista, novamente é o mesmo anexo, anexo B, e você vai poder procurar essa informação, tá? Confirma com o contador, porque tem muitas leituras lá que às vezes se parecem. Por mais que você pegue, dê essa confirmada para que você fique tranquilo com relação à sua emissão. Até porque o governo, ele pode não cobrar ali na hora, ele pode cobrar vários anos depois, né? Opa, beleza. Vamos dar uma parada aqui Diz para outro, dúvidas. bebe uma água aí, né, Veloso? Você tá Opa, boa, boa, boa. falando direto aí. Vamos lá. Aqui agora já tem mais perguntas. Tem uma aqui que eu já vou até emendar aqui. É uma pergunta da Carolina. Tem a ver, né, que você está falando do ISS, Veloso? Ela perguntou aqui, acho que foi até no início do bloco que você estava falando de data, né? Qual data devo considerar para fins de apuração do ISSQN, né? Do Boa Imposto pergunta. sobre Serviço, né? De qualquer natureza. Bom, vamos lá, Carolina. O que é importante aí deixar claro, né? Quando o Roberto falou ali de 3 datas, né? Nós vamos entender que 2 datas, elas são meio que automatizadas pelos sistemas. Quando fala ali do DPS, né, que é a declaração que vai nascer no seu software, é aquela, né, data e hora do seu software, que você registrou ela no seu sistema. A partir do momento que ela foi transmitida, né, e o governo autorizou, aprovou a nota fiscal, vai ter, né, não só uma numeração nova, né, mas vai ter também uma data e hora de emissão, que ela foi emitida, que ela foi validada, né, como fosse o carimbo ali de aprovado. A outra data, que é a data da competência, aí é um ponto importante. A competência do quê? Não é uma nota fiscal de serviços eletrônica? Então, é a competência do serviço. É a data, é quando surgiu, quando foi realizado a prestação do serviço. Então, respondendo sua pergunta de forma direta, né? Qual data devo considerar para fins de apuração do ISS? A data da competência. Bom, pergunta 2 aqui. A maioria
das pessoas no Estado são mulheres, né? Eu acho que o setor, né, financeiro, né, Tá gerencial, mais, né, tá mais voltado aí, né? Tá na... Aliás, o mundo vai caminhando muito, né, nas mãos das vai. mulheres, né? E tá muito bem encaminhado. É, vamos seguir aqui. Cláudia, posso fazer uma nota fiscal de serviço eletrônica para um cliente estrangeiro? Seria um cliente, creio eu, né, de fora do país? Imagine que, né, o endereço, a prestação do serviço é para um cliente de fora. Entendi. Eduardo, você ajuda a Cláudia nessa aí? Cláudia, sim, pode, tá? No preenchimento da nota, a gente só vai precisar ficar atento à obrigatoriedade e o preenchimento de alguns campos. Então, é lógico que quando a gente fala aqui, por exemplo, do endereço nacional, né, que a gente está acostumado a selecionar a cidade, o estado e depois a cidade, né? Quando a gente for falar dessa parte de campos de endereço de um tomador estrangeiro, vai ser substituído por campos de livre digitação. Mas pode sim emitir, o que só precisa ficar atento realmente ao preenchimento dos campos que vão ser apresentados, tá bom? Beleza. Ó, aqui nós estamos com um cliente nosso, Juliana, é lá de Juiz de Fora. Tá perguntando aqui, essa aqui vai até para você, viu, Veloso? Você falou de regimes especiais, né, Veloso? Você falou lá de Simples Nacional, de cooperativa, de MEI, né, Uhum, estimativa, etc, né? Mas ela fez uma pergunta muito boa. Eu não tenho nenhum regime especial, né? Eu sou uma empresa ali, vamos falar assim, de regime normal. uhum. Eu apuro o ISS de forma normal, que até para fins federais daria ali questão de PIS/COFINS, lucro real ou presumido, né? Mas uma empresa que apura, né, o ISS de forma normal, que paga a alíquota de ISS para a prefeitura, como que ela deve preencher esse campo de regime especial? Hum. Ah, beleza, não é. Deixa comigo, eu até falei um pouco a respeito, né? E desculpa, eu posso ter até confundido o pessoal, porque eu comentei ali de nenhum, mas vamos lá, pessoal. Esse é um campo específico de preenchimento, tá? Onde você vai, né, tá definido direto com o município, tá? Hoje, para essa nota nacional, esse campo você tem várias opções. Se você não é nenhum deles, por exemplo, hoje no sistema mentalistas, lá a gente coloca o nenhum, porque é uma definição até do sistema. Cada sistema pode colocar o seu, deixar vazio, alguma coisa assim. Mas é aquilo, se você não tem nenhum regime especial, procura dentro dessa lista ali, o nenhum, não tenho, tá? Porque ele, claro, define a forma que, inclusive, que o documento será gerido ali com relação às informações. Então, aí, para você, se você não tem nenhum, tenta procurar aí. No nosso caso, por exemplo, que é o sistema, ele vai ficar como nenhum, porque você não tem nenhum regime especial. Beleza? Bacana. Última pergunta aqui do bloco 2 do Leandro. Não entendi direito a questão, a relação da retenção do ISS. Quando tem retenção na nota, devo pagar o imposto? Bom, vamos lá, Leandro, né? É um assunto mais denso, né? Mais complexo, né? A gente até tem que entender que não só tem a retenção municipal, mas tem as outras retenções federais também, né? Mas a sua pergunta, né, para não fugir até do foco aqui da municipal, do ISS. Primeiro ponto, tem que verificar com a contabilidade, porque cada prefeitura existe, né, tem uma regra de retenção. Tem cidade que a retenção é conforme um faturamento X da empresa. Tem cidade que é conforme a quantidade de valor de serviço tomado, de fornecedor que ela contrata, que Belo Horizonte é nessa modalidade. Mas eu já vi cidade também, nós estávamos falando anterior da nossa cliente, da Juliana de Juiz de Fora. Juiz de Fora teve um tempo, não sei se hoje está assim, mas era uma listagem, que até eu acho mais fácil até para consultar, né? Existia uma Verdade. listagem lá de, sei lá, 1.000 empresas. Se aquela empresa tiver na lista, você tem que reter. E aí, o que é o ato de reter? Se, né, a nota fiscal, o valor é R$ 100 e a alíquota do ISS é 3%, seria R$ 3 o valor do imposto. Ao invés da sua empresa, como prestadora de serviço, pagar os R$ 3, né, para o município no mês subsequente, o que é feito ali no ato da nota fiscal? Você retém aquele valor do imposto e você passa a obrigação de pagamento do imposto para o tomador.
Existem outras retenções, como intermediária, etc. Nós não vamos entrar nesse mérito, mas normalmente ali nós estamos falando da retenção para o cliente. Então, aquela nota fiscal de R$ 100 vai ter 3%, R$ 3 de ISS, então vai ser 100 menos 3, vai dar o quê? Um valor líquido de R$ 97 para a sua empresa receber do seu cliente. E aqueles R$ 3 de imposto você não paga, e quem vai pagar vai ser o cliente, quem recebeu a nota, o tomador. Então, essa é de forma resumida a lógica aí da retenção do ISS-QM. Lembrando aí que, né, que as alíquotas também do ISS elas vão variar conforme o serviço, as empresas do Simples Nacional também tem aquela questão da tabela dos anexos, né? Mas, em regra geral, essa é a condição.